Boas-vindas a esta nossa análise detalhada sobre um dos sistemas mais fascinantes da biologia. Hoje, a gente vai mergulhar direto na incrível rede de comunicação microscópica que mantém o corpo humano funcionando em perfeita harmonia. É uma verdadeira história sobre mensageiros químicos silenciosos e uma precisão celular que simplesmente beira a perfeição. Então, vamos começar pensando nisso. É sensacional imaginar o corpo humano não apenas como um único organismo, mas como uma metrópole gigantesca habitada por bilhões e bilhões de células. E aí surge aquele grande quebra-cabeça biológico. Como é que todas essas células, com funções tão absurdamente diferentes, coordenam as suas atividades do dia a dia sem virar um caos total? A mágica toda acontece graças a um sistema de correio químico altamente sofisticado. Para entender os detalhes dessa comunicação primorosa, o nosso roteiro de hoje vai acompanhar de perto dois tipos de mensageiros com personalidades muito diferentes. A gente vai explorar a natureza química de cada um, passando pela forma exata como são fabricados nas células até o momento em que caem na corrente sanguínea. O nosso foco principal é destrinchar os mecanismos de síntese e secreção comparando lado a lado os famosos hormônios peptídicos e os hormônios esteroides. E a gente já começa mapeando essa impressionante rede endócrina, definindo exatamente o que são esses mensageiros químicos e de onde eles surgem. Afinal, antes de entender toda a logística da viagem, a gente precisa conhecer intimamente quem são os viajantes, não é mesmo? Bom, a definição fundamental que precisamos ter em mente é a do próprio hormônio. Basicamente, um hormônio é um mensageiro químico produzido por células superespecializadas com o papel central de regular funções vitais do organismo. E estamos falando do pacote completo: metabolismo, crescimento, desenvolvimento e reprodução. Mas olha, é fundamental lembrar que eles não são apenas substâncias químicas aleatórias flutuando sem rumo por aí. Eles são como chaves altamente precisas, desenhadas sob medida para destrancar respostas fisiológicas exatas. É justamente essa precisão que garante, por exemplo, a liberação de insulina logo após o almoço, ou aquele pico absurdo de adrenalina depois de um baita susto. O que é muito interessante de se observar é o quão espalhados estão esses centros de produção. A rede endócrina vai muito, mas muito além das glândulas clássicas. O sistema começa lá em cima no cérebro, com o hipotálamo e a hipófise, desce para a tireoide, passa pelas adrenais, pâncreas e chega até em células especializadas do nosso trato digestivo, como no estômago e no intestino. É literalmente uma estrutura de comunicação em escala global dentro do nosso corpo. Mas agora vamos mudar um pouco o foco e apresentar o primeiro protagonista da nossa história: os hormônios peptídicos. A grande sacada aqui é entender a natureza proteica deles, porque é exatamente essa característica estrutural que vai ditar absolutamente todas as regras sobre como eles são fabricados e como se comportam lá dentro. E isso ilustra brilhantemente do que a gente está falando. Peguemos a estrutura da vasopressina como exemplo. Dá para ver claramente que ela é construída a partir de sequências de aminoácidos, amarrados uns aos outros de forma bem específica. É incrível pensar nisso, mas eles funcionam quase como se fossem versões em miniatura das grandes proteínas estruturais do nosso corpo, montados pecinha por pecinha. Então, amarrando as características desse primeiro grupo, os hormônios peptídicos nascem dos aminoácidos e normalmente possuem cadeias bem curtinhas, com menos de 100 deles. A insulina e o hormônio do crescimento, famoso GH, são exemplos clássicos que a gente escuta o tempo todo. Mas o detalhe de ouro para gravar na memória é que eles são substâncias hidrossolúveis. Essa afinidade forte com a água significa que eles vão nadar super tranquilos pelos fluidos do corpo, mas, por outro lado, vão bater de frente com um paredelo intransponível quando tentarem atravessar membranas de gordura. E é por causa dessa estrutura toda amarrada de mini proteína que a síntese e a secreção desses hormônios precisam de muito rigor. Pode pensar na célula como uma verdadeira fábrica de alta tecnologia, com uma linha de montagem celular perfeitamente calibrada. A fabricação segue passos super metódicos. Tudo começa lá no escritório central, o núcleo da célula, com a transcrição. Um trecho do DNA é copiado e vira o RNA mensageiro. Esse manual de instruções viaja até o chão de fábrica, lá no retículo endoplasmático rugoso, para a fase de tradução. É nesse setor que as máquinas chamadas ribossomos leem as instruções e constroem a cadeia de aminoácidos, elo por elo. Por fim, o produto precisa ser preparado para entrega, certo? O complexo de Golgi entra em cena como o nosso setor de logística, empacotando esse hormônio novinho em vesículas secretoras.
tudo sequencial funcionando como um relógio suíço. Só que tem um detalhe. Uma vez empacotados, esses hormônios peptídicos não saem correndo da célula, não. Eles ficam guardados num verdadeiro armazém interno, esperando pacientemente dentro dessas vesículas. E é por isso que a gente chama isso de secreção regulada. A célula precisa receber um sinal externo muito claro, que na imensa maioria das vezes é um pico brusco nos níveis de cálcio, para que essas vesículas finalmente se fundam à membrana e liberem os hormônios no sangue num processo muito elegante chamado exocitose. Sem o cálcio para dar o sinal verde, a mercadoria jamais sai do estoque. Certo? Agora vamos virar a página e conhecer o nosso segundo protagonista, que opera sob regras completamente diferentes. Estamos falando dos hormônios esteroides. Como eles são os nossos mensageiros lipídicos, as leis do jogo mudam de forma radical. O ponto absolutamente crucial para entender os esteroides é que eles não são proteínas. A matéria-prima deles é o colesterol, e isso dita que eles têm uma natureza lipídica, o que os torna lipossolúveis e hidrofóbicos. Ou seja, eles detestam a água, mas adoram se misturar com gorduras. Trazendo isso para o nosso dia a dia, estamos lidando com mensageiros poderosíssimos que controlam uma infinidade de processos, desde a resposta inflamatória com o cortisol até o desenvolvimento muscular e reprodutivo fortemente mediado pela testosterona e pelo estrogênio. E como eles são essencialmente feitos de derivados do colesterol, a produção deles simplesmente ignora todo aquele esquema de linha de montagem e armazém que a gente viu antes. Para os esteroides, a gente entra no território da secreção constitutiva, com uma produção totalmente sob demanda. A dinâmica é impressionante. Como os esteroides são extremamente solúveis em lipídios e a parede das nossas células também é feita de lipídios, seria impossível trancafiar esses hormônios em vesículas. Eles atravessariam a parede do armazém e escapariam sem o menor controle celular. Então, o que a célula faz? Ela estoca apenas a matéria-prima inativa. Quando o corpo pede, o hormônio esteroide é fabricado na hora e, no instante seguinte à sua síntese, ele atravessa a membrana plasmática por difusão simples e cai direto na corrente sanguínea. Não tem estoque, não tem espera, é produzir e enviar. Mas aí, pessoal, surge um outro quebra-cabeça biológico espetacular sobre como navegar pela corrente sanguínea. A gente sabe que a maior parte do sangue, o plasma, é composta essencialmente por água. Como é que dois mensageiros com naturezas químicas tão opostas conseguem viajar juntos por esse rio aquoso para chegar aos seus destinos finais? A resposta está na logística genial do nosso organismo. Para os hormônios peptídicos que adoram água, a viagem é a mais tranquila possível. Eles nadam livres, leves e soltos, totalmente dissolvidos no plasma sanguíneo. Agora, para os esteroides lipossolúveis, tentar viajar livremente pelo sangue seria como tentar misturar óleo e água na pia de casa. Para não formarem grandes gotas de gordura que travariam completamente a nossa circulação, eles pegam carona. Eles se fixam fortemente a proteínas plasmáticas transportadoras, como a albumina, que funcionam como verdadeiros táxis flutuantes, rodando pelo sangue e garantindo que o hormônio faça sua viagem com segurança. Para fixar de vez todas essas engrenagens dos mecanismos de síntese e secreção, vamos colocar esses dois grandes sistemas lado a lado. Em termos de solubilidade, os peptídeos são hidrossolúveis, enquanto os esteroides são lipossolúveis. E no armazenamento? Os peptídeos ficam muito bem guardados no cofre das vesículas, já os esteroides simplesmente não conseguem ser armazenados de jeito nenhum. E o tipo de secreção? Para os peptídeos, a liberação é rigorosamente regulada e depende daquele sinal de cálcio. Para os esteroides, a secreção é constitutiva, uma difusão imediata sob demanda. É de fato uma dicotomia funcional perfeita que a evolução biológica desenhou. O que nos deixa, inevitavelmente, com uma pergunta final muito instigante. A gente acompanhou cada detalhe de como esses mensageiros são fabricados de forma tão meticulosa e como eles viajam por rotas completamente diferentes pelo nosso sangue. Mas a verdade é que o trabalho deles está apenas começando. Uma vez que eles desembarcam na célula-alvo, como chaves químicas tão opostas conseguem transmitir a mensagem para o interior da célula e alterar o seu metabolismo? Como é que a célula realmente escuta essas instruções? Esse grande mistério sobre receptores e segundos mensageiros é o passo exato que aguarda quem é apaixonado por desvendar os segredos da nossa biologia. A gente deixa essa reflexão por aqui. Até a próxima!